Fala pessoal, beleza? No último vídeo que eu lancei aqui no canal, eu fiz essa página web aqui e eu fiz do zero, sem uso de IA e planejei no Figma, fiz todo o código, o vídeo vai estar aqui no card para vocês verem. E aí nesse vídeo eu realmente coloquei a mão no código, fiz do zero, fui escrevendo linha por linha ali e a ideia era realmente essa, fazer sem nenhuma ferramenta de IA, para que agora eu conseguisse fazer uma comparação. Então eu vou criar esse mesmo projeto, tentar fazer ele pelo menos muito parecido ou igual, com o uso aí de ferramentas de IA, de agentes de IA, para a gente ver em quanto tempo, fazer uma comparação também de qualidade de código e tudo mais. Fechou? Então bora lá? Boa, então eu estou aqui no meu terminal. E novamente eu vou rodar aqui o comando igual eu fiz lá no outro. Então aqui eu não vou delegar essa parte para IA, eu vou também criar todo o esqueleto já que vem com o React. Então já tem até o comandinho aqui que eu tinha usado na outra. Cadê? Então aqui é o comando yarn create void. Beleza? Project name my links também. Só que aqui eu vou colocar AI só pra gente diferenciar a pastinha ali. De novo, React. E aqui eu vou usar React Compiler, No e Yarn Start Now. Sim. Beleza. Então temos já rodando aqui, vou entrar na URL. Então iniciamos de novo aqui, já com o template. E como que a gente vai fazer isso? Vou abrir aqui no VS Code. Bom, já estou com o VS Code aqui aberto na pasta que eu acabei de criar. My Links AI. E a gente vai utilizar aqui o Gemini CLI. Então é só seguir a instalação. Vou deixar o link na descrição do Gemini CLI. Tá? Ele tem uma boa cota gratuita. E aí nós vamos utilizar esta cota gratuita. Tá, então ele já logou aqui e tal, tem uma versão, mas eu vou usar essa aqui que tá aqui mesmo. E aí ele abre aqui no terminal, né, então Gemini e tal. Aí aqui ele tem algumas outras funçõezinhas, criar um Gemini MD aqui, né, Markdown para você customizar melhor ali a interação e tudo mais. Vamos ir no simples aqui, beleza? Deixa eu abrir aqui. Então, lembrando, né, esse aqui é o que a gente quer chegar. Então a gente tem que escrever os prompts para que isso aqui funcione. Eu vou dar uma colher de chá aqui para IA, né? E vou colocar os ícones já na pasta que eles devem estar. Os ícones estão aqui já. Ótimo. E antes de mais nada, eu vou criar aqui o versionamento com o Git, porque com a IA vai ser muito importante. Então eu dei aqui um Git init para a gente inicializar nosso repositório Git aqui e dei um Git status para ver. Eu vou dar um commit aqui para a gente startar e já salvar o que a gente já tem aqui das imagens, tá? Então Git status aqui de novo, né? Ó, Git add tudo, Git commit -m aqui. Vamos commitar então React template, beleza? Commitado, tá bom? Por enquanto a gente ainda não tem no GitHub, então ainda não vou subir, mas ótimo. Então agora que eu já commitei também as imagens ali, a gente pode começar a dar instruções aqui para o Gemini, tá? O que a gente vai falar para ele aqui? Vou criar aqui um prompt, assim, que não seja tão complexo, escrever como se eu fosse fazer normal. Então, quero fazer uma página web que tenha meus links inspirado no Linktree. Vamos seguir com a seguinte abordagem. Então vou colocar aqui abordagem de componentes. Então vamos ter header. Eu mandei sem querer, gente. Como é que eu vou cancelar? Calma, cancela.
Ele ia começar a brincadeira ali, sendo que eu não terminei. Dei enter sem querer. Vamos de novo. Beleza, voltou. Header. Vamos ter foto de perfil que vem do GitHub. Depois eu boto nome, cards de links, certo? Aí eu vou passar quais são, que é YouTube, vamos ter GitHub, LinkedIn, Instagram, X. Vou passar os links de cada um depois. Cada card possui um ícone pré-selecionado que está na pasta public. Então já referenciei ali. Beleza? Eu não passei a foto do header, né? Essa aqui. Vou renomear ela para glasses, igual a gente tem no outro. No header, teremos apenas a foto glasses centralizada. Vamos ver o que ele vai fazer com isso aqui? Enter. Então, esse aqui é o projeto no momento. O Gemini começou a trabalhar. Vamos ir vendo o que ele vai realmente fazendo. Então, ele pediu para criar uma pasta componentes. Cara, começou igualzinho o meu vídeo. Se você quiser ver, tá aqui no card. Mas ele começou igualzinho. Beleza, vou aceitar. Aí, ele pediu aqui, dar um touch para ele criar o componente card. Beleza, eu chamei de link cards, né? Ele chamou de card, tudo bem. Legal. Caraca, ok. Glasses no header. Aí ele colocou aqui um CSS, depois a gente pode dar uma olhadinha, mas ok, display flex, centralizou no meio, tá. Cara, tá tudo muito parecido por enquanto. Criou o profile aqui. Eu não criei um componente profile, mas é interessante também. Aí ele fez uma abordagem muito parecida com a minha, que é a de criar os componentes, mas aqui ele não criou as pastas para cada componente. Eu gosto de fazer isso. E ele tá criando o CSS para cada componente também, o que eu também segui quando eu fiz na mão. Tá, ele colocou um negócio legal que eu não tinha colocado, que é esse target blank e esse no opener, no refer, é algo para eu colocar no meu também. Vamos dando enter aqui, vendo o que ele vai fazendo. Ok, mais CSS, enfim, deixa, vamos ver como é que vai ser, que eu acabei não passando, né? Acabei não passando como é que eu queria o meu background. Vamos ver como que ele vai fazer. Falha minha, eu não passei essa informação para ele, né? Vamos aceitando aqui, vamos vendo o que mais que ele vai criando. Links, tá? Ele colocou ali um column, um pouco diferente do CSS que eu fiz. Aí aqui, legal, caraca. Tá, ele... Nossa. Tá, ele chutou aqui umas URLs, mas muito bom mesmo. Tá. Legal. Olha aqui, gente, como tá ficando. Já. Ele ainda tá trabalhando no CSS, mas, gente, tá muito interessante. Tá, ele mudou aqui o nome
É algo que eu não tinha feito no meu, é algo que eu preciso fazer também. Ele colocou uma foto padrão de GitHub. Ele tá trabalhando ainda. E eu tô gostando do resultado. Tá bem interessante. Ele tá seguindo, assim, uma abordagem bem parecida da minha, de construção de componentes. Ele só não colocou em pastinhas aqui, mas acho que isso é bem de menos. E aqui eu acho que ele já terminou, ele disse, e falou que vai executar com o Yarn. Eu vou deixar aqui, vamos ver. Ele vai executar com o Yarn, mas aqui já tá rodando. Mas vamos analisar aqui, né, ó, o que tá feito até agora. Ele tá com um CSS meio esquisito, esse máximo aqui tá muito pequeno. Eu acabei não comentando para ele das cores de algumas coisas, nem do background, nem do card. Então eu vou acabar passando essa informação agora. Então, eu quero que os cards sejam brancos e texto preto com fonte item. Acho que é esse o nome. Eu já vou verificar o nome da fonte, mas acho que é essa fonte aqui. Bom, gente, tô com o meu projeto aqui e só vou pegar aqui o nome da fonte. Então, o nome da fonte que eu peguei é essa item. Vou falar para ele usar ela. Eu quero que os cards sejam brancos e texto preto com fonte item. Quero que você siga uma abordagem mobile first que seja compatível com todos os celulares e ao utilizar no desktop mantenha até um máximo de width. Eu tô acabando passando algumas coisas um pouco mais técnicas, talvez, tipo, que uma pessoa que não saberia, tipo, que é um width ali, a propriedade, ela passaria de alguma outra forma, né? Mas, tudo bem. Beleza, o que mais? Vamos começar por isso, vai. O meu objetivo aqui é tentar chegar ao máximo próximo do que eu tinha planejado no Figma, que eu fiz no projeto na mão, ver se com a IA aqui ele vai. Então, eu acho que ele ficou parado aqui no testing. Deixa eu dar um ESC e mandar de novo esse. Tá, legal. Ele achou aqui o link para colocar a fonte do Google, igual eu fiz. Muito bom. Vamos ver. Ele colocou o item aqui. Muito bom também. Aqui ele tá trocando o background color. Ah, eu não passei de novo a informação do background color. Já vamos passar na próxima instrução. Mas ó, tá ficando bem interessante. Eu vou tirar minha câmera aqui. Colocar pra cá. Pra gente vendo o resultado. Essa foto aqui, ela tá muito pequena também. Vou falar pra ele melhorar. Putz, ele trocou o texto do Caio Toledo também pra preto, e não era isso que a gente queria. Eu não vou dar um yarn dev, então ESC, e aí aqui eu vou dar a instrução. O background color, o background, eu quero um degradê linear que vai dar, que aparece na diagonal, começa, oxe, não consigo colocar o C cedilha aqui, começa em preto e termina em branco. Além disso, o nome Caio Toledo deve ser em branco. Ajuste também o tamanho máximo. Eu tô passando várias instruções aqui, não é o ideal. Normalmente é você fazer de pouco em pouco para ele não se perder, mas vamos testar aqui. Tamanho máximo do card e centralizar em relação ao todo. Vamos ver se ele vai entender.
que o ideal é aqui a gente tentar falar de uma forma mais humanizada e ver se ele vai sacar, né? Background color, ele... Tá, ok, vamos analisar aqui. Então, linear gradient to bottom right, de 0... Tá, ele seguiu exatamente o que eu falei, né? Não era exatamente esse, né, que a gente quer, mas tudo bem. Max Width, esse Max Width tá pegando, né? E não ficou legal ainda. Se a gente maximizar, eu vou explicar para ele em palavras aqui, então. Todo o conteúdo está na esquerda da página. Eu quero que esteja centralizado. Além disso, está muito pequeno. A largura, falar em português tudo. Mas beleza, vamos ir nessa, depois a gente tenta corrigir ali a outra fotinha. Tá, legal. Ele tirou o Max Width, que eu falei que tava com... Era o que tava dando problema. Colocou margem 0 e alto. E aqui ele tá trocando também. Então aqui ele tá tirando o Text Align Center. Colocando um Display Flex. Aqui o Align Item Center. Tá trocando aqui o Text Align para Align Item Center. E não funcionou. Ficou ainda... Tá ainda esquisito. Então aqui ele tá começando a se perder. E aí quando isso começa a acontecer, eu gosto de dar um quit. Pra limpar o que ele tá fazendo. Ele tá pegando... O que ele começa a pegar... O contexto do que ele já fez, e ele fica tentando repetir, tipo, não sair do rumo do que ele tá fazendo. Então eu vou resetar aqui o contexto dele. Então vamos de novo. Eu vou mandar o mesmo comando. Todo o conteúdo está na esquerda da página e eu quero que esteja centralizado. Além disso, está muito pequena a largura dos cards. Então isso prova que assim, você tem que ficar iterando muito para chegar realmente no resultado ideal que você almeja, né? Então, o que ele pediu aqui? Ah, o min height, justify count center, tá? Parece promissor. O que mais que ele deu aqui? Ah, ele aumentou o max width. Width 100% e box size em border box. Vamos ver no que vai dar, gente. Ele já trocou de novo aqui. Tirou o max width. Se decide, meu querido. NPM Run Dev? Não. Não quero. Bom, novamente, ele não corrigiu. Ele tá se negando a corrigir isso, cara. Tô tentando falar pra ele ao máximo. Centralize todo o conteúdo no meio da página. Ele está na esquerda. Analise com mais calma. Vamos ver se a gente passando um pouco de calmaria ali para ele analisar com uma cautela, se é que ele chega. O que ele fez aqui? Ok, app is scenario because max width making margin 0 useless. Eu fix applying body papapá. Ele pensa, oh lá. É só falar pra ele analisar com calma que ele vai, né? Tá bom. Ele fez, ok. Agora eu vou falar aqui. A imagem do header está muito pequena. Deixe da mesma largura dos cards.
Além disso, o texto do card não está centralizado. O ícone deve estar na esquerda e o texto centralizado no card. Mude também. Vamos falar aqui, depois eu falo do background, que ele tá muito branco, né? Aqui pra baixo. E não tá seguindo muito o nosso, que é esse aqui. Tá, ele centralizou ali, mas é meio que um probleminha que a gente teve quando a gente foi fazer na mão também. Eu acho que é meio difícil de explicar, né? Essa centralização é meio difícil de explicar. O background está muito branco. Quero que prevaleça a cor preta e o branco apareça pouco no final. Então aqui a gente começa a lutar, assim, o que eu percebo é que de início, para ele criar os primeiros componentes e ir fazendo as coisas mais macro, cara, ele faz muito rápido e muito bom. O problema é quando a gente começa a querer explicar certinho o que a gente tá querendo, né? E aí a gente começa a penar um pouco. Nossa, ficou horroroso. Meu Deus do céu. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tirou a diagonal, cara. Você tirou a diagonal. Volte o background com a diagonal. Cara, isso aqui não vai dar certo, não. Desculpa. Esse background aqui, mano, não tô conseguindo, velho. E ele não ajustou também a imagem. Nossa. Jesus amado. Não, para. Chega. Chega. Tá, vamos parar por aqui. Parte de estilização sofremos. Muito. Certo? Então, o que vamos fazer agora? Vamos testar uma outra ferramenta. O MCP do Figma. No caso que não é exatamente do Figma. É desse cara aqui que criou, né? Que ele conecta ali, pega as informações do Figma e passa como um contexto, tá? Vou deixar esse link também para vocês aí, tá bom? Então vamos utilizá-lo. Para a gente utilizar, a gente precisa criar aqui uma pastinha .gemini e um arquivo chamado settings.json. Aí a gente cola isso aqui. Aqui você vai colocar a sua API key do Figma para você, né, dar o acesso pro MCP. Beleza? Eu vou colocar a minha aqui e para não expor para vocês, né, eu vou cortar aqui no vídeo. Para você conseguir a sua chave de API é pelo próprio Figma. Então você entra no Figma e cria essa chave de API. E aí agora, se você restartar o Gemini aqui do CLI, ele vai te mostrar que você está usando aqui, ó, um MCP Server. Vamos dar um MCP List. Se a gente der um MCP List, ele tem aqui, ó que da hora. Frame Link Figma MCP, que ele tá pronto. E as tools que ele tem é Download Figma Images, então eu não teria nem que ter feito o download daquelas imagens, e Get Figma Data. São as duas tools que esse MCP pode utilizar, tá? Se você não sabe nada o que significa MCP, bota aí nos comentários que depois eu faço um vídeo mais explicativo em relação a isso, tá? Bom, pra gente utilizar ele aqui, a gente faz o seguinte. Eu pego o link do Figma
a gente faz o seguinte, clica aonde a gente quer, o que a gente quer desenvolver, que é na verdade essa seção aqui. E aí eu vou dar um copy link to selection, para ele saber, o MCP, que é exatamente essa seleção aí que a gente quer desenvolver. Então agora que a gente já tem isso aqui, eu vou dar um Ctrl V e falar: siga o design desse Figma ajustando o que você já fez até agora. Simples assim, vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele me pediu a permissão de usar o Get Figma Data, porque ele entendeu que a gente precisa usar essa tool. E aí eu vou dar um ESALL once aqui só para ele permitir no momento. Ele coletou todas as informações do Figma aqui, do layout daquela seção. Download Figma Images. Cara, a gente já tem as imagens, mas vamos deixar ele fazer o que ele quiser fazer. Eu acho que ele vai pegar a minha foto também. Bom, então aqui ele já começou a querer mudar umas coisas. Vamos deixando. Tá. Ó, então o que a gente tava sofrendo a beça para ter aquele background, agora a gente já tá muito mais tranquilo. Tipo assim, exatamente da maneira que a gente queria, porque ele copiou a informação lá do Figma e transformou em código. Olha isso. Cara, esse MCP do Figma é muito poderoso. Ele já botou a minha fotinho, tá meio distorcida ali, mas tudo bem. E o ideal seria a gente puxar do GitHub pra gente sempre manter ela atualizada. Mas, vamos dar uma colher de chá. Ele mudou ali o x/Twitter, que tava errado. Ele vai remover o header. Não, vamos entender o porquê. Tá, eu acho que ele não pegou o header. Putz, eu não tinha comitado. Ah lá, acontece, né? Volte com o header. Deixa ele retornar, eu vou dar um commit aqui pra gente não perder, pelo amor de Deus. Ele tá comitando. Vixe, a gente perdeu o header, gente. Perdemos o header. Droga. Perdemos o header. Falha minha aqui que também não comitei. Mas tudo bem. Vamos comitar agora. Git commit using Figma MCP. Tá. Beleza. Só que aqui ele cometeu alguns erros, né? Ele retornou o erro que ele tinha de colocar aqui para esquerda, né? E aí, novamente, vamos ter que explicar tudo de novo para ele, que ele precisa. Vamos ter que explicar tudo de novo para ele, que ele precisa centralizar essa coisa aqui, né? E além disso, ele tirou o nosso header ali com a nossa fotinho. Então eu vou resetar aqui. Mas gostei bastante aí do uso do Figma MCP. Mas a gente teve alguns problemas ali que a gente já tinha enfrentado de novo. E esse é o ponto positivo da gente ter o controle da versão ali sem ficar comitando. Porque aí a gente poderia dar umas voltadas e falar para ele refazer e dar essa instrução um pouco melhor. Mas, bom, já aprendemos com esse erro. Vamos lá. Vamos ter que falar de novo para ele aqui. Centralize no meio da página o conteúdo. Ele está na esquerda. Analise o porquê está com esse CSS. Além disso,
crie um header no topo da página com a foto Glasses. Centralizou. Tá. Então aqui a gente tá bem parecido, tudo mais. Tamo com um espaçamento aqui, acho que maior. Tamo com essa foto aqui ainda muito pequena. Essa foto aqui ficou distorcida. Bom, pessoal, então esse aqui é o resultado final em relação à parte visual. Com a IA a gente teve alguns probleminhas. Eu poderia ficar tentando falar para ela ajustar, mas essa parte estava ficando muito desgastante, tá? Então, qual que é o meu pressentimento aqui, né? Quando a gente utilizou a IA em conjunto com o MCP do Figma, a gente facilitou bastante as coisas em relação ao background. E também aqui, por exemplo, eu esqueci de colocar o /Twitter, ou enfim, não tinha colocado no meu. Ele, né, percebeu esse texto e colocou, mas esses tamanhos ele não conseguiu seguir exatamente a proporção do que a gente está querendo. Essa foto aqui ele não pegou direito também. Essa foto ele pegou o próprio arquivo e não puxou do GitHub, né? Ele acabou trocando. Em relação a tempo, cara, no começo é um negócio bizarro. Você começa a falar, meu Deus, eu tô muito produtivo, tá? Tipo, indo muito rápido. As coisas estão sendo criadas, tipo assim, absurdamente rápidas. Só que, cara, depois vai ficando difícil de você modificar para ele realmente ficar da maneira que você quer. Talvez, se eu tivesse utilizado o Figma, o MCP do Figma desde o começo, talvez tivéssemos uma produtividade ainda maior, mas a gente pode utilizar isso num próximo vídeo. Para esse experimento eu comecei usando sem o MCP e depois coloquei ele no meio. Vamos dar uma analisada no código. Na esquerda a gente tem o que foi criado com IA e na direita foi o que eu criei no último vídeo. Sendo que na pasta public eu coloquei as fotos no começo, então ela tá igual. Aí aqui a gente tem assets, ficou igual, components. Cara, achei muito engraçado que foi a primeira coisa que ele fez e foi a primeira coisa que eu fiz também, foi criar essa pasta components. Só que no caso eu gosto de organizar cada componente na sua respectiva pasta. E ele colocou todos de uma vez e com tanto o JSX quanto o CSS no mesmo. Eu não gosto de fazer isso, tá? Vamos analisar aqui o app.jsx. Ele fez algo que eu julgo interessante. Eu acabei colocando meio que tudo aqui no app. O ideal seria realmente fazer isso que a IA fez. Então, ponto positivo aí para a IA. Tá? Vamos ver componente por componente. Isso aqui está muito mais organizado, né? Então, header. O header também tem um componente header. Cara, tá bem parecido mesmo aqui. No caso, ele optou aqui para utilizar aqui a constante com arrow function e eu estou usando function direto, mas independente, aqui ele colocou o import glasses, que talvez dê problema na hora de deploy, igual a gente tinha, igual eu tive ali no Netlify, e talvez tinha que dar uma alterada, mas não testei aqui. Vamos ver agora o componente profile. Isso foi algo que ele fez melhor que eu acabei colocando essa parte de profile, meio que tudo aqui nessa seção, e realmente fica melhor estruturado dessa forma que ele fez aqui. Né? Eu acabei colocando um profile picture aqui, né? E por fim, vamos ver os links. Então ele fez um map aqui, eu acabei deixando também no app.jsx, que eu poderia melhorar. É basicamente a mesma coisa aqui, né? E ele chama o card, passando as informações do card. Vamos ver o card dele, vamos ver o meu card. Tá bem similar. Eu tenho uma div a mais ali que eu coloquei. Ele colocou esse target blank, que o que realmente é um ponto positivo. Vou até copiar aqui e colar no meu para eu ajustar lá depois. Então,
vamos pegando as coisas positivas, né, pessoal? Depois eu posso ajustar também para ficar numa abordagem mais limpinha dessa forma aqui os componentes. Por fim, esse aqui foi o meu comparativo em relação a o que eu fiz na mão, o que dá para fazer com a IA em relação a tempo. Cara, eu acabei gastando quase o mesmo tempo, um pouco menos, sendo que a gente nem chegou no resultado final. Então daria praticamente o mesmo tempo, que é de 1 hora, 1 hora e meia. Como eu disse no início, cara, dá uma sensação de que tá indo muito rápido. Ele tá construindo as coisas muito rápido e chega no resultado. Só que na hora da gente realmente afunilar e tentar chegar mais próximo do que a gente tá querendo, começa a dificultar. A gente começa a pedir mais coisa, o contexto dele começa a embolar e aí ele se perde, tá? O uso do MCP do Figma realmente ajuda, aconselho aí se você for testar. E em relação à qualidade do código, cara, não ficou ruim, sendo que é um projeto muito simples. É um projeto simples demais esse aqui. Então ele não se atrapalhou em relação à qualidade de código aqui. Esse é meu review. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal, dá o like e até a próxima, galera.